Glória a Deus. Lucas capítulo 24. Aleluia. Meu Deus. É forte o manto. Glória a Deus. Lucas 24, verso 13. Glória a Deus. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras os acontecimentos dos últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais sacerdotes e as próprias autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, e não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse então na sua glória? E começando Jesus por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu próprio respeito constava em toda a Escritura. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E então ele entrou e ficou com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os 2 contaram o que lhes aconteceu no caminho e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Espírito Santo, eu te agradeço por esta palavra e lhe peço, Deus, que o Senhor venha tocar agora cada mente, cada coração, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos ver a sua palavra se cumprindo na vida de cada um dos teus filhos,
Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Tema da mensagem dessa noite: Deus quer lhe dar uma nova chance. Uma nova chance. Não uma segunda chance. Porque se você errar da segunda vez, todas as possibilidades se esgotaram. Uma nova chance. Deus quer lhe dar. A Bíblia conta que após o acontecimento da morte de Jesus, sua crucificação, 2 dos discípulos, que já era íntimo de Jesus, que de longa data andavam com Jesus, já o ouviram pregar, já ouviram os milagres que ele fez, presenciaram as multidões se rendendo e reconhecendo Cristo como Messias, especialmente na entrada triunfal dele em Jerusalém, quando o saudaram: Hosana, o filho de Davi, o rei de Israel. Esses mesmos 2 discípulos estão voltando cabisbaixos após os últimos acontecimentos. Não importa quanto tempo você tenha de caminhada cristã, 3 anos, 5, 10, talvez que nem eu, 17. Quem já passou, tem mais de 17 anos de caminhada com Cristo? Acho que tem alguns poucos. Pastor Valdeci, está aí pareio comigo, né? Mais alguém? Pastora Dama, essa me supera, né? Já nasceu em berço cristão. Que bênção. Não importa quanto tempo você tenha de caminhada cristã. Parece que o último acontecimento negativo supera todos os outros bons acontecimentos na sua vida e na sua experiência de fé. E parece ser capaz de neutralizar tudo o que de bom aconteceu antes do último acontecimento. O que faz com que os 2 discípulos que viram Jesus de perto, andaram em cima das pegadas dele, seguindo ele. O que fizeram esses 2 discípulos voltar atrás e desistir de tudo, desacreditar de tudo. Até as mulheres testemunhavam que ele estava vivo, que o túmulo estava vazio, assim como ele prometeu, e ainda assim seus corações estavam fechados, e eles não deram crédito ao testemunho daquelas mulheres, mesmo depois que os homens, porque acham que as mulheres falam demais, foram os homens lá verificar e encontraram exatamente como as mulheres tinham descrito. Jesus não estava mais no túmulo, mas poderiam eles ter pensado: alguém foi à noite e roubou o corpo? Ele não era quem a gente pensava. Nós achávamos que ele fosse o Messias, nós achávamos que ele fosse quem disse que era o Filho de Deus. Mas agora, do que adiantou todos esses anos? Nós deixamos nosso emprego, nós mudamos de cidade, tudo por causa dele. Nós deixamos a nossa própria vida, negamos a nós mesmos em prol de uma causa que nós acreditávamos que era nobre. E depois disso, os últimos acontecimentos, os últimos, parece que põe a perder tudo isso. Parece que de nada valeu, parece que não foi suficiente. E a Bíblia diz que eles estão voltando pelo caminho de Emaús, Jerusalém às suas costas, se distanciando a cada passo que eles dão. A cada passo eles estão mais distantes do centro da sua vida espiritual.
E enquanto caminham, Jesus lhes aparece. É sempre assim. As pessoas tentam se distanciar dele, ele não deixa. Você muda de cidade, lá ninguém me conhece. Aí no ônibus indo, já senta do seu lado um crente. Deus mesmo coloca ele ali. Ele começa a te encher de perguntas e você não quer dar explicações. Mas aí ele começa a contar o testemunho dele, e o testemunho dele é igual ao seu. Bate. E aí, sem ele saber, ele está contando para você a experiência dele, que naquele momento se iguala à sua. E Deus está trabalhando. Deus está indo de encontro a pessoas que estão indo para Emaús. Pessoas que abandonaram o propósito, deixaram sua missão, por causa dos últimos acontecimentos. Por quê? Porque os últimos acontecimentos são maiores ou melhores, ou têm mais peso e relevância do que os primeiros? Por quê? Mas o fato é que os dois discípulos, e tem crente que nunca desvia sozinho, ele desvia, leva junto um amigo, desvia a esposa junto, os filhos, a família inteira. E estão os dois indo para Emaús. E Jesus os encontra. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com essa cara de preocupado? E eles quase que ironizam: você está de brincadeira com a gente. Não, Jesus, você está me tirando, né? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos 3 dias? Mataram o nosso mestre. Nós colocamos todas as fichas do nosso líder. Não é assim? E descobrimos que ele é só homem, de carne e osso. E se espetar ele numa cruz, ele morre. Ele sangra. Ele sente dor. Ele cai no chão também, pelo peso esmagador da cruz. Eu achava que ele era um super-herói, tinha superpoderes. Mas eu me decepcionei com o nosso líder. E a Bíblia diz que Jesus então começa a lhes expor a palavra, só a palavra. Jesus não tenta argumentar por que não era bem como eles pensavam. Jesus não diz: vocês estão errados, vocês são desviados, vocês estão longe do propósito. Não, Jesus não os acusa. Jesus só expõe a palavra. E enquanto ia com eles pelo caminho, no final, um deles testemunha: não era por isso que quando ele falava conosco, as palavras dele queimavam em nosso coração? Sabe por que muitas pessoas perdem a paixão? Porque a palavra não queima mais no coração. Tem pessoas que estão famintas por Deus aí fora, que nem o testemunho que nós ouvimos semana passada lá em Telêmaco Borba. Tem um irmão que se mudou, antes de se mudar para São Paulo, passou muita luta ali em Telêmaco. Aí por fim surgiu uma oportunidade, voltou para São Paulo, onde moram os parentes. Passou uma tribulação lá também. E ele, antes de se converter, teve um relacionamento no passado, e do relacionamento nasceu uma criança. E
acusaram de que ele não estava pagando a pensão em dia, e ele estava. Só que preso, ele não tinha como comprovar, os comprovantes estavam em casa. E está ele, não tem negociação, não tem fiança, não pagou pensão, é cadeia e não sai dali enquanto não pagar. E aí está ele lá na cadeia, aquela cela lotada daqueles caras mal encarados, e ele todo bem vestido, bem trajado, aqueles caras olhando ele. Ele vai para o fundo da cela, se acroca no canto e começa a chorar. Eu não vou mais pregar a sua palavra, Deus, isso é inadmissível. Eu tenho pago um alto preço para te servir, e é assim que o Senhor me trata? Ele lá, chorando, e no meio do... ninguém entendia nada, mas era isso que ele estava dizendo. Ele estava brigando com Deus. Deus, o Senhor não me ama. Onde é que eu vim parar? Injustamente. E depois de todas as lutas que eu passei. E aí de repente um cara chega para ele assim: ô, tu é crente? Ele: sim. Por que a pergunta? Espera aí. Aí o cara vai lá para trás, pega um saco, vasculha no saco, arranca uma Bíblia lá de dentro, prega para nós. Ele só pega a Bíblia assim, olha para o céu: Deus, depois a gente termina essa conversa. E pregou para os presos. Estava com raiva de Deus, brigando com Deus, mas Deus não largava ele, Deus não abandonava ele. Você está com luta, querido? Deus está contigo. Está passando prova? Como diz o irmão Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. É desse jeito, querido, né? Fiquei feliz hoje ver a irmã Emily aqui dançando. Estava de luto esses dias. Eu sei que dói, já perdi pessoa próxima, e foi no momento que eu e minha esposa perdemos a pessoa mais próxima, uma filha. No mês seguinte, a gente aceitou o convite para ser pastor dessa igreja local. A gente decidiu aceitar os outros filhos que Deus ia nos dar, filhos espirituais. Por que você acha que a sua dor é a mais terrível de todas, e que nenhum ser humano na face da terra sofre mais do que você? A gente tem costume de se vitimizar e tentar achar um culpado para o nosso dilema. O que Deus requer de você, querido, é que você não seja vencedor sempre, é que você lute sempre, e não desista nunca, e não deixe nada te parar, nada minar as suas forças. O que está faltando às vezes é o coração queimar de novo pela palavra. Porque quando o coração desses dois discípulos de Jesus queimou pela palavra, eles decidiram: o que nós estamos fazendo em Emaús? E decidiram, no mesmo dia, voltar para Jerusalém. A pergunta é: será que não é hoje o dia que você deve voltar para Jerusalém? O que você está fazendo em Emaús ainda? Deixa a palavra queimar o seu coração. A Bíblia conta uma outra experiência, que está em 2º livro de Samuel, no capítulo de número 12. Eu quero ler esse texto com você. Abra lá comigo, 2 Samuel, capítulo 12.
Diz o texto: e o Senhor enviou Natã até Davi. E chegando Natã a Davi, lhe disse: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. E tinha o rico muitas ovelhas e gado de grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão apenas uma cordeirinha, que criara e que comprara e que criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e era como se fosse uma filha. E vindo um viajante até a casa do homem rico, ele não quis tomar das suas muitas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha deverá restituir 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu do pobre. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre todo Israel e te livrei das mãos da perseguição de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, poderia ter me pedido, e eu te acrescentaria ainda mais. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante o Senhor? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar, e com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa levantarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto para que todo Israel veja. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não mais morrerás. Versículo 14: mas, posto que com isso deste motivo para que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que de ti nascer morrerá. E então Natã foi para a sua casa. Que paulada, hein? Olha a situação de Davi. Tinha acabado de pecar, e quando o profeta vem relatar para ele que um homem havia cometido uma injustiça grotesca, ele é o primeiro: cadê o homem? Deve ser morto esse homem. Esqueceu de olhar que ele mesmo é pecador. E Natã, na verdade, estava falando dele, estava fazendo uma analogia, uma comparação, para que ele entendesse o que ele tinha feito. E quando Natã explica com essas palavras, ele entende a gravidade. Quando Natã diz: você, esse homem, não precisava explicar os pormenores, a ficha caiu. E Davi reconhece: pequei contra o Senhor. A Bíblia diz: quando ele reconhece, naquele exato momento em que ele reconhece seu pecado,
e o confessa ao profeta Natã, ao homem de Deus. A Bíblia diz que Natã recebe uma palavra de Deus: ei, o Senhor nesse momento já te perdoou. Teu pecado foi totalmente perdoado. Você deu uma sentença de morte para aquele que tinha feito tal pecado, e nem sabia que era sobre você que você pronunciava essa sentença, mas porque você se arrependeu, o Senhor já te perdoou. Não morrerás mais. Porém, você permitiu que outros blasfemassem de Deus. O transcorrer da história narra da seguinte maneira: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele, para o levantar da terra, porque ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi darem essa notícia, de que a criança estava morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não nos dava ouvidos a nossa voz. Como, pois, agora daremos a notícia de que a criança está morta? Porque mais ainda isso lhe afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse aos seus servos: a criança está morta? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se com óleo, mudou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Ele não foi para Emaús, ele foi para o templo, e ele adorou. E diz o texto: e depois veio para a sua própria casa, e pediu pão, e puseram pão diante dele, e ele comeu. E disseram-lhe seus servos: o que é isto que fizeste? Porque pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que ela morreu, te lavas e comeste o pão em luto? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva ainda a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar à vida? Eu irei até onde ela está, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba e a consolou, e se deitou com ela, e teve ela outro filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e lhe chamou Gededias, por amor ao Senhor. Sabe o que Davi fez de diferente daqueles dois servos, os dois discípulos de Jesus? Ele sentiu que o mal veio contra a sua família, contra a sua casa, e que isso de alguma maneira foi resultado de decisões erradas que ele tomou. Porém, depois que estava feito, o que estava feito não dava para mudar, não dava para voltar atrás e consertar o erro que ele tinha cometido, não dava, por mais que isso doesse. Quantos de nós não gostaríamos de entrar numa máquina do tempo e voltar exatamente um dia antes de algum erro que cometemos no nosso passado, e gostaríamos de passar uma borracha e que isso nunca tivesse acontecido?
Ainda que isso fosse possível, lá no seu subconsciente você voltaria para o futuro e se lembraria: eu consegui ocultar de todo mundo, mas lá no fundo eu sei que eu seria capaz de fazer isso. Isso não muda a minha natureza caída e quem eu sou. Portanto, o que aconteceu no passado eu não posso mudar. Eu não posso mudar o que eu fiz no passado, mas eu consigo mudar as decisões que eu tomo daqui para frente. Há pessoas que ficam se martirizando por anos, lamentando o que aconteceu. Eu trouxe aqui 2 textos. O primeiro, onde uma pessoa se decepciona com o outro, que era espelho e referência para ele, alguém que era seu líder, e ele se decepciona profundamente com o seu líder. No segundo texto, essa pessoa se decepciona consigo mesmo, e ele diz: eu não mereço uma segunda chance. É verdade, você não merece, mas porque Deus te ama, Ele não dá só a segunda, Ele dá a terceira, a quarta, a enésima. Porque se Jesus nos ensinou a perdoar os homens 70 vezes 7, ou seja, sempre, você acha que Jesus ensinou alguma coisa que Ele não vive na prática? Quantas vezes você acha que Ele seria capaz de te perdoar? Merecer você não merece, é verdade, mas ainda assim, Ele te ama, e Ele não aguenta viver longe de você. Ele foi encontrar o filho dele dentro da cadeia, e usar bandido para dizer: eu ainda conto com você. Ponha-se de pé, soldado, e pare de chorar, enxuga esse ranho, seca essas lágrimas. Soldado tem que estar de pé. Ele se põe de pé, né? Passa um óleo de peroba, né, na cara de pau, e vamos em frente. Vou ficar chorando a vida inteira? Não. A Bíblia diz: por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi sabia o que tinha feito, e ele se entristecia pelo que ele fez, porém, ele não podia mudar isso, mas ele podia decidir ser alguém melhor amanhã. E a Bíblia diz que depois que tudo acontece, ele se levanta, ele vai tomar um banho, ele tira aquele pano de saco e as cinzas que jogou sobre si, entrega para Deus o jejum, agradece, e vai para Emaús? Não, ele vai para o templo, e adora ao Criador, ele adora a Deus. Como alguém pode adorar o Deus que tirou o filho dele? Carne da sua carne. Ele adora a Deus. Sabe por quê? Ele diz: ela não voltará para mim, essa criança, mas eu um dia vou encontrar com ela. E eu não quero que essa criança esteja no céu e eu no inferno. Eu amo tanto essa criança, que a maior prova de amor que eu posso dar é dedicar a minha vida a ser reto aos olhos de Deus, para que o Senhor me perdoe e eu possa encontrar minha pequena criança e abraçá-la lá na eternidade. E os anos que não me foram permitidos viver com essa criança aqui na terra, eu terei a eternidade para desfrutar da companhia dela. Então eu vou adorar a Deus, porque Ele me dá esperança.
de que eu posso reencontrá-la. E a Bíblia diz que ele toma banho, volta para casa, faz amor com sua esposa, e tem outro filho com a esposa. E esse outro filho, Deus adota essa criança. Essa eu vou cuidar. Porque Davi fez o que fez. Depois de tudo que lhe aconteceu, porque ele fez o que fez, eu vou cuidar dele agora. Eu lhe dou uma nova chance. E eu vou fazer na vida do filho a oportunidade que ele desperdiçou na sua própria. Eu vou abençoar na vida do filho aquilo que ele desprezou na sua própria. Porque eu sou um Deus de novas oportunidades, de uma nova chance. Todos os dias Ele está pronto para lhe dar uma nova chance. Não aceitá-la é dizer para Deus que você não precisa dele. É dizer para Deus: você não pode me mudar. Você não pode mudar o meu caráter, você não pode mudar o meu futuro, você não pode me fazer o bem, Deus. Isso é orgulho. Deus querendo dar uma chance e a pessoa se recusa a aceitá-la. É porque eu não mereço. Você não merece mesmo, miserável. Você merecia ser amarrado num tronco e tomar uma coça. Mas Deus te ama, miserável, então aceita. Agora, sabe o que acontece, queridos? Deus está pronto a dar uma segunda chance. Uma segunda não, como eu disse, uma nova. E uma nova, e uma nova chance. Mas, essa semana eu conversava com uma família que se afastou dos caminhos do Senhor, quer dizer, se afastou do convívio da igreja. Eles dizem que estão em Cristo, amém. De fato, o testemunho mostra que os princípios que aprenderam continuam praticando. Então quero acreditar que estão firmes no Senhor, porém estão correndo um sério perigo de os anos se passarem e o coração endurecer e a fé esfriar, até acharem que não precisam mais de Deus para seguir a vida em frente. E o que acontece com muitas pessoas que se decepcionam com o líder ou consigo mesmas, é que elas têm vergonha. Elas têm vergonha de enfrentar a multidão, de encarar os olhares que ela acha que estão lhe julgando. A pessoa é toda cismada, ela fica com um complexo de que todo mundo que está olhando para ela está medindo de alto a baixo. Paranoia. O diabo põe esse pensamento no coração para dizer para a pessoa: você não faz mais parte desse meio. Olha como você é diferente deles. Que mentira! A começar daqui de cima até lá embaixo, tudo farinha do mesmo saco. É de carne e osso, pecador, igualzinho. Mas a pessoa entra nessa crise. Não, porque que vergonha. Que eles vão pensar de mim, querido. O que Deus pensa de ti é o que deveria te preocupar. O que Deus pensa a teu respeito? Sabe o que Deus pensa a teu respeito? Deus pensa o seguinte: quando você disse, pequei, me arrependo, Deus pensa assim:
Está perdoado, filho, vamos em frente. É isso que Deus pensa. É isso que deveria queimar o seu coração. Então vamos em frente, Deus. Tá bom. Obrigado, Deus. Vou tentar não fazer mais. Mas não posso lhe prometer, porque eu vou te decepcionar. Não, você não vai decepcionar Deus. Você não consegue surpreender Ele. Você não faria nada que deixasse Ele. Você fez isso? Não. Impossível você surpreender. Quando você olhar assim com aquela cara assim, Deus vai olhar. Ih, já sabia. Agora lava esse rosto, seca essas lágrimas e se levanta. O problema é que os filhos pródigos saem da casa do pai. E eles sabem que o pai ama eles. Eles desperdiçaram a herança. Tem pessoas que desperdiçam um ministério que Deus lhes deu, pastores que abandonam o pastorado, líderes que abandonam a liderança, pessoas que discipulavam, não sou mais digno, deixam de liderar, cantavam no louvor, não, falei tanta bobagem, como é que eu vou usar minha voz para adorar? Pois foi o que Davi fez, ele voltou ao templo e adorou. O problema não é que os filhos pródigos acham que o pai não os ama mais. Sabe o que incomoda os filhos pródigos? O que o irmão mais velho vai pensar? O que os meus irmãos lá da igreja vão pensar? Sabe qual que era a atitude do irmão mais velho? Ele deve ter visto, ou algum empregado falou para ele, ó, teu irmão voltou. Ele olha assim, que cara de pau, depois de tudo que fez ainda voltar aqui. Não, esse é safado mesmo. A cara de pau, voltar aqui. Ele volta para os afazeres dele. E aí o pai fica incomodado com aquilo. A festa acontecendo, sabe o que o pai mandou fazer para o filho? Deu um banho nele, mudem as vestes, ninguém vai ficar mais olhando o pecado, a roupa suja, roupas novas vão estar sobre ele, um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, ele não vai andar mais descalço, pisando em espinhos, pisando em casca de ovos. O que será que as pessoas vão pensar com o que eu vou falar? Aí eu não vou pregar mais, porque afinal, né? Não. O pai muda as suas sandálias. Mas o irmão mais velho, o pai vai conversar com o irmão mais velho. Ô filho, está faltando só você. Vamos lá para a festa. O quê? Eu estou aqui nessa igreja ralando. Eu venho aqui lavar essa igreja e o pastor nunca me deu uma oportunidade para pregar. Agora esse desviado acabou de voltar, já está aí, ó, discipulando, pregando. É isso que o irmão mais velho fala. O irmão mais velho, meu Deus, nós não somos uma igreja de irmãos mais velhos, amém? Aliás, aqui eu acho que a maioria é tudo filho pródigo, que voltou de algum outro lugar, está por aí, meio desviado, meio, dizia que não estava desviado, a gente acredita, a gente abraça, ama, oh, claro, você é dos nossos, tem que estar com a gente. Você está fazendo aí em Emaús ainda? Você tem que andar com a gente, nós somos igualzinho a você. Não somos uma igreja de irmãos mais velhos. Somos uma igreja de pais e mães espirituais, prontas para lavar o discípulo quando volta,
filho quando volta, prontos para dar uma nova chance, porque é isso que Deus faria. Coloque-se de pé. Aleluia. Se você errou, eu acredito que você já pediu o perdão de Deus. A certeza é que Ele já te perdoou. A dúvida é: você já aceitou o perdão? Você já aceitou ser perdoado? Porque Ele já te perdoou. Se você já aceitou o perdão, o convite que Ele te faz nessa noite é: volta para Jerusalém. Volta, abraça a tua missão. Volta para ser um instrumento nas mãos dEle, porque Ele continua te amando. Ele continua contando com você, para que você faça a obra dEle, para que você resplandeça, para que você brilhe em meio às trevas. Ah, mas eu tenho pecados, como é que eu vou brilhar? Só há trevas em mim. Não é a sua luz que vai brilhar, a luz dEle em você. Você só precisa dEle, só dEle. Ele é suficiente, você viu ali. Ele é um rei totalmente poderoso e suficiente para ser o teu Salvador, aquele que vai te remir, aquele que te perdoa totalmente. Portanto, o convite está aberto. Depois você procura seu discipulador, seu pastor, e fala assim para ele: estamos juntos. Não espera ele perguntar assim: e aí, filho, está comigo? Diz você para ele: eu entendi a mensagem e eu estou de volta. Sabe o que nós dizemos para você? Seja bem-vindo. Nós aguardávamos esse momento. O Pai aguardava esse momento. Ele conta com você. Feche os olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos pela sua bondade e infinita misericórdia. Mesmo não sendo merecedores, decidimos aceitar o seu perdão, decidimos aceitar a reconciliação e fazemos o caminho de volta, para voltar ao princípio de tudo e nos esquecer das coisas que para trás ficam, para prosseguir para o alvo, para buscar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Espírito Santo, leva, Senhor, os filhos de Deus a viver essa experiência de forma intensa, contundente, e que não reste dúvida em seus corações. A palavra de Deus diz em Isaías 43, se foram os últimos acontecimentos que te fizeram parar, a Bíblia diz em Isaías 43, verso 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas, ou seja, não viva no passado. Eis que eu faço nova todas as coisas, e já está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu colocarei um caminho no deserto e rios em lugares secos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e filhotes de avestruzes, porque colocarei água no deserto e rios em lugares secos, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Sabe o que você deve fazer? O que Davi fez. Ele foi ao templo e adorou. Adore nessa noite.
rasga sua alma, diz: Deus, eu estou aqui, e o Senhor ainda pode contar comigo.